Olá! Para quem não me conhece, me chamo Paulo César, eu estudo psicologia e há 5 anos eu criei esse canal com o objetivo de informar, discutir, dialogar e questionar sobre nossa condição humana e psicológica, que faz parte de toda essa composição que nós somos. E esse ano, devido a algumas demandas que vão para além do canal, nós vamos nos reunir aqui uma vez por mês com temas voltados para a proposta que torna o canal o que ele é e o que ele vem sendo. Minha fonte de pesquisa e direção teórica é a psicanálise, portanto vocês verão muitas questões focadas nessa disciplina. Não que eu não iria abordar outras questões para além dela, só que eu gostaria de me aprofundar junto com vocês naquilo que ela desenvolveu e vem desenvolvendo até hoje. Esse espaço é para estudantes de psicologia, interessados, psicólogos e profissionais que queiram conversar e refletir sobre o desenvolvimento da mente humana. Essa jornada ela não é só minha, mas de milhares de pessoas que se interessam e querem conhecer a mais profunda condição humana. Você também pode dar dica de temas e estudos que a gente pode desenvolver aqui. O link das páginas do meu Instagram e das demais redes eu vou deixar nas minhas descrições, beleza? Então vamos começar? A relação sujeito-objeto é uma construção bastante importante desde os primórdios da nossa vida psíquica. Entre elas, bascula um desejo e constitui a nossa posição frente às realizações. Freud e Lacan são um dos principais autores que investigaram a fundo essa relação e o quanto ela é o âmago daquilo que nós somos hoje e do tanto da capacidade que ela tem de nos enlaçar ao outro. Lacan diz que o nosso desejo, ele é o desejo do outro, e os nossos desejos coexistem a partir do outro. E isso tem a ver com as posições ocupadas de sujeito e objeto. Antes de nascermos, a linguagem já nos precedia, e quando crianças, necessitamos que o outro simbolize o mundo para nós. E isso parte do desejo de nossos pais ou tutores, na manutenção da nossa existência. Nessa circunstância do autoerotismo, não estamos ainda numa relação de amor de objeto. Somos sim objeto de desejo dos pais ou tutores, porém não desenvolvemos bases psíquicas o suficiente até aí para nós ocuparmos esse lugar de sujeito na infância. Somos alienados ao outro. O que inaugura essa colocação de sujeito no mundo é o atravessamento da linguagem, quando o indivíduo começa a nomear por si só seus anseios, vontades, reconhece as suas próprias emoções e suas diferenças com relação ao outro. No entanto, será que a partir daí gozamos apenas da posição de sujeito e nunca de objeto? E até que ponto essas posições podem ser saudáveis ou prejudiciais? É bastante complexo a patologização das posições psíquicas sujeito e objeto, porque elas dependem das condições das experiências subjetivas e singulares do indivíduo. Na infância, a posição que a criança fantasia na ocupação de objeto de desejo do outro pode ser tão prazeroso para ela que se torna um ponto de fixação nas suas relações na fase adulta. Dependendo da forma como ela interpreta as suas experiências como objeto de desejo do outro, pode comprometer em alguns casos a sua qualificação como sujeito de si mesmo no futuro. No entanto, por um outro lado, um sujeito pode autorizar no campo da fantasia se posicionar como objeto, porque existe um gozo do objeto. Reduzindo e recortando esse assunto no campo do erotismo, existem alguns pontos que acho interessante ressaltar aqui. É importante entender que é bastante difícil viver a nossa sexualidade sem a objetificação do outro. Como cita Cantar Caligares no livro Com Maria Homem chamado Coisa de Menina, uma conversa sobre gênero, sexualidade, maternidade e feminismo, que a sexualidade humana está totalmente tomada por um modelo primário de gozo, que é um modelo de ser. Gozo no sentido, por exemplo, de um objeto sem defesa nas mãos poderosas de uma mãe ou de um adulto que tem um domínio por um período de tempo para fazer o que quiser. Cantardo diz nesse livro que existe um ponto de partida, um masoquismo originário na sexualidade humana. É muito complexo imaginarmos que possamos ter uma sexualidade que evite objetificar o outro. Só existe sexualidade fazendo do outro objeto do meu desejo, e vice-versa também, sendo objeto de desejo do outro. Por isso também que nessa perspectiva pode existir amor sem sexo. Infelizmente, essa posição de objeto implica em problemas bastante difíceis de lidar na nossa civilização, como a violência erótica, assédios, que acabam provocando problemas difíceis de dissolver na nossa sociedade. Segundo George Heider, tudo indica que essa posição de objeto que é valorizado e degradado, mesmo sendo possível dar-lhes uma estrutura que o torne aceitável, gera dificuldades e muita atração também.
tanto para quem ocupa o lugar de sujeito quanto de objeto. A matriz originalmente masoquista do objeto pode ser paradoxalmente sádica também. Segundo Freud, todo sadismo ele é secundário. Sim, tomar o outro como objeto é uma posição sádica, mas o sádico não goza tanto da sua posição quanto da sua identificação com o outro que está reduzido ao objeto. Lembra que nos primórdios da nossa vida nascemos posicionados como objeto de desejo do outro? E isso se caracterizará como algo presente que viabiliza o nosso desejo. Em situações mais específicas, ser identificado ao objeto fálico do outro quer dizer uma identificação narcísica, enquanto o lugar de objeto na experiência erótica é um perigo para o narcisismo. É fazê-lo sofrer a ameaça de uma fragmentação da degradação dos ideais com os quais o self se identifica, diz George Reiter. Incorporar o lugar de objeto na cena erótica leva o próprio gozo ao limite da degradação, perda do domínio, do valor, do poder, de todas as atribuições asseguradas no narcisismo. Por isso mesmo, incorporar o lugar de objeto também pode angustiar. De acordo com George Reiter, se o analista relaxa as identificações fálicas narcísicas de um sujeito, é porque essas identificações o impedem de gozar para além das barreiras do narcisismo. Se um psicanalista confunde essas duas características da posição de objeto e as entende como iguais, pode estar reforçando o narcisismo e a neurose, mesmo acreditando estar potencializando o lugar de sujeito. Segundo Maria Homem, a matriz da fantasia é essa, sujeito-objeto. Sujeito que usa sua potência e goza com ela, e objeto que goza com o uso da potência do outro. Essas posições e gozos têm muitas ramificações e se relacionam com questões de poder, como determinados grupos que são objetificados, tendo que se calar, são proibidos de seus direitos ao se sujeitar às vontades de outras pessoas, são humilhados. Muitos debates, conversas e estudos até os dias de hoje são retratados e foram necessários na separação dessas duas acepções da palavra objeto. Por isso também achei de extrema importância trazer esse assunto que é muito discutido nas questões teóricas psicanalistas, sobre a nossa maneira sujeito-objeto de se relacionar com o outro. Tem muita coisa assim para se falar sobre isso, mas a gente pode continuar esse assunto nas minhas redes sociais. Vou deixar as referências nas minhas descrições para quem é estudante ou profissional e gostaria de saber de onde eu tirei essas bases teóricas e vou estar à disposição de perguntas, ok? Se você não é inscrito, já se inscreva no canal e vou ficar te aguardando no próximo vídeo do mês que vem, ok? Fica um beijo do Paulo para vocês e até mais.